Bom, boa tarde, meu nome é João Otávio. Vou apresentar meu trabalho da parte prática de aprendizado profundo, né? O meu tema é o BERT, o Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Então, o que que ele é? Ele é um modelo proposto pela equipe de inteligência artificial da Google, que foi proposto em 2018 pela primeira vez. Ele é baseado em um outro modelo famoso, que é o Transformers, né? E ele tenta utilizar técnicas de aprendizado semi-supervisionado e transferência de aprendizado para solucionar diversas tarefas de processamento de linguagem natural. Bom, esse aqui é um formato genérico dele aqui, né? Esse símbolozinho é o Bert, o personagem da Vila Sésamo, que em inglês o nome dele é Bert. Bom, aqui a gente tem a representação de como o texto entra e como o texto sai, né? Então são 512 tokens que ele aceita. Dentre esses tokens, a gente tem dois especiais, né, que é o CLS, que é o token inicial para toda frase, e o CEP, que ele é utilizado ou para separar duas frases, né, porque ele pode solucionar tarefas como de pergunta e resposta, como de se uma frase é parecida da outra, e o CLS, que ele é um token inicial, e você pode utilizar a representação que você obtém depois do processamento do BERT como uma representação da frase completa, né? Então, no nosso caso, no exemplo prático que eu vou mostrar hoje, a gente usa esse token para categorizar as frases. Aqui a gente dá uma olhada de como ele é por dentro, né? Se você se lembrar do formato do Transformers, o Transformers ele tem 12 camadas de encoder, seguidas de 12 camadas de decoder. A intuição desse modelo é que se você utiliza somente as camadas de encoder, você obtém representações excepcionais que possuem informação de contexto bilateral. Então você tem uma representação de cada palavra dentro daquela frase com o contexto das outras palavras. Qual o sentido dela naquela frase? E assim, o CLS ele acumula na representação obtida no final do processamento a frase inteira. Bom, comentei que ele precisa ser pré-treinado, né? Então ele é pré-treinado em quantidades bem grandes de dados, para assim ele ter um entendimento melhor do que é linguagem. Então ele é pré-treinado em duas tarefas baseadas em máscaras. A primeira é compreender uma palavra pelo contexto somente bilateral. Então a gente tem uma frase, por exemplo, aqui, Deus ajuda quem? Máscara, madruga. Então uma palavra foi trocada pela máscara. O ideal é que a representação após o processamento da palavra mascarada ali, daquele token de máscara, seja o mais semelhante possível da palavra cedo, que é a palavra que foi escondida. A segunda tarefa, então, é para entender relações entre duas frases. Então, o que eles fazem é pegar frases, separam em duas. Então, no exemplo que a gente tem Deus ajuda quem mais a frase cedo madruga, Deus ajuda quem mais não se olha os dentes. Ele deveria compreender que uma é sequência da outra, enquanto a outra não é sequência da primeira. Então, no primeiro caso, ele deveria dar que está correto, e no segundo caso, que está incorreto. Esse treinamento normalmente é feito com os dados da Wikipédia, se não me engano, inicialmente ele foi feito. Então, é uma quantidade massiva de dados e todas as tarefas são automatizadas, né? Ele pega as frases, ele coloca as máscaras e ele treina, né? Então, precisa ser supervisionado. Vamos, então, para o exemplo prático aqui para explicar. Aqui eu vou mostrar no Google Colab. Então, como a biblioteca que eu vou utilizar não é muito... não vem dentro das máquinas do Google Colab, eu preciso instalar elas. Então, a gente vai fazer os imports necessários e a gente pega, então, o nosso dataset. Esse dataset aqui que eu estou carregando, ele é um dataset para você reconhecer se uma frase é paráfrase da outra. E aqui, essa parável que eu chamo de checkpoint aqui, ela vai guardar qual é o modelo do BERT que a gente vai utilizar. Eu estou puxando dessa biblioteca que chama Hugging Face, e ela aqui tem diversos tipos diferentes de BERT. Então aqui tem o BERT Based on Case, que é o que a gente vai utilizar, tem o Distill BERT, que é um BERT mais simples, BERT Based Cased, o Roberta, que é um outro BERT muito famoso, e tem diversos outros, e alguns já até depois do processo de fine tuning aqui, em tarefas específicas. Aqui a gente vai usar o BERT Based Uncased, então ele é o BERT com 12 camadas de encoding, e Uncased porque ele não se importa se a letra está maiúscula ou minúscula. Então a gente importa o tokenizer, né, que cada modelo tokeniza as frases da própria maneira, então a gente puxa daquele checkpoint qual que é o tokenizer que precisa ser utilizado. Ele vai baixar aqui, aqui só para exemplificar como está dividido o dataset, né, então eu peguei o exemplo 0,
Então você tem duas sentenças. Amrozi accused his brother, who he called the witness, of deliberately distorting his evidence. E a segunda frase, que é referring to him as only the witness, Amrozi accused his brother of deliberately distorting his evidence. Então, uma frase é paráfrase da outra, então o label é um. Então, é isso que a máquina vai tentar identificar, que o bot vai tentar identificar. Então, aqui inicialmente a gente monta a função de tokenizar, né? Então, a gente tokeniza juntos, no mesmo. Porque a gente vai alimentar para a rede de uma vez só a sentença um e a sentença 2. Então, a gente vai ter o CLS, a sentença um tokenizada, o token CEP e a sentença 2. Então, aqui eu chamo para tokenizar a sentença aqui com a função map. E aqui eu também crio o Data Collator. O Data Collator ele vai ser responsável por dar o padding dinâmico. Então, em vez de você fazer o padding para o dataset inteiro, a gente faz o padding por batch só, para a gente não ter que tornar texto maior do que deviam, né? E a gente também chamou o tokenizer aqui, né? Porque a gente precisa referenciar ele, porque modelos podem utilizar diferentes tokens para fazer o padding, né? Às vezes se o padding vai no final também, se o padding vai no começo da frase, aí isso é específico de cada tokenizador, de cada modelo, né? Então a gente tem que referenciar ele aqui. Então agora a gente começa o processo de fine tuning mesmo, que o que é? É a gente adicionar uma última camada de classificação em cima desse modelo aqui. Então a gente adiciona uma última camada que vai fazer a classificação baseada nas representações que ele está recebendo do modelo BERT. Então, aqui é o training arguments, né? Então, aqui que está todos os hiperparâmetros utilizados pelo treinador, né? Que a gente vai usar a API trainer da biblioteca Uniface. Então, a gente passa o test trainer. Então, eu estou só passando o nome, né? Que eu tô requisitando. E estou passando também a estratégia de avaliação. Aqui agora eu vou importar o modelo em si, né? Lá atrás a gente tinha importado o tokenizador do modelo, e aqui eu chamo modelo, então a gente quer um modelo para classificação de sequência, né? Porque nós estamos classificando a sequência inteira ali, como a gente alimenta os dois, a gente quer classificar se eles são ou não sequência, então, se eles são ou não parámetros, então é a sequência inteira que a gente está classificando. E o número de labels são dois, que ou é paráfrase ou não é, né? E daí eu passo o checkpoint, que é qual é o modelo em si que ele vai puxar da biblioteca da Hugging Face. Aqui eu estou definindo quais são as métricas que vão ser utilizadas, né? Então, aqui eu só estou requisitando para que no final do treinamento ele forneça para mim o F1 e a precisão. E então, aqui eu defino o treinador. Então, o treinador eu vou passar o modelo que vai ser utilizado, os argumentos, os hiperparâmetros, o dataset de treino, o dataset de avaliação, o data collator para fazer o padding dinâmico, o tokenizer e então as métricas. E depois que isso está pronto, a gente só pede para o treinador treinar. Então ele vai fazer todo o processamento para a gente e vai devolver aqui para a gente as três épocas, né? Porque por padrão ele vem com três épocas, o valor de precisão e o F1, né? Então a gente vê a acurácia melhorando da primeira para a segunda época, o F1 também, mas da segunda para a terceira não tem tanta melhora, né? É um problema bem simples. Mas é isso que eu tinha para apresentar, para não estourar mais o tempo. Muito obrigado.